Você já deixou de ir ao dentista ou ficou prorrogando de fazer um tratamento que você sabia que precisava por medo? Sim, vem comigo que a gente vai falar sobre medo de ir ao dentista hoje. Olá, eu sou Romina Petrucci e o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo de ir ao dentista. Ontem eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram falando sobre o tema, né? Eu perguntei para as pessoas se elas já tinham deixado de ir ao dentista ou prorrogado a ida ao dentista para fazer um tratamento por medo de algum procedimento, e a resposta foi sim, na maioria das vezes. E aí eu perguntei se esse medo era específico de alguma coisa, e o grande vencedor da noite foi medo da dor, né? Então eu prometi que ia fazer um vídeo sobre isso e cá estou. Nesse vídeo de hoje eu queria desmistificar algumas coisas. Então, assim, a maioria das pessoas que procura a gente aqui no consultório, infelizmente, ainda tem bastante receio, né? A figura do dentista ainda está muito atrelada à dor, a desconforto. E isso vem da forma com que os tratamentos odontológicos eram feitos antigamente, né? Principalmente aqui no interior, onde eu atuo, era tudo muito diferente do que a gente aplica na odontologia hoje. E as pessoas às vezes têm um medo específico. Eu tenho medo de agulha, né? Eu tenho pacientes que têm medo de fazer anestesia. Depois que eu faço anestesia, ele relaxa, ele conversa, a consulta flui naturalmente, né? Tem pessoas que têm medo do simples fato de estar no consultório, ou medo de jaleco, né? Eles me falam, eu não posso ver jaleco. Eu vou tirar sangue, eu tenho medo, eu vou no hospital, eu tenho medo, eu vou no dentista, eu tenho medo. Por isso até que eu opto às vezes por usar os jalecos coloridos, porque eles tiram um pouco essa imagem, né, do jaleco branco e desmistifica um pouquinho isso também. E a maioria dos medos que o pessoal relata são ligados a algum trauma, que também foi algo que aconteceu nas respostas, né? Eu tenho medo porque eu fiz um canal, foi super sofrido. Eu tenho medo porque uma vez eu fui extrair um dente e, nossa, quase morri. Então, assim, em geral, tá associado a experiências ruins, tá? E isso tá muito ligado a essa odontologia do passado, vamos dizer assim. A boa notícia é que a odontologia mudou, né? E hoje a gente tem muitos recursos para fazer com que os tratamentos sejam cada vez mais confortáveis, e a gente tem muitos recursos para fazer com que cada vez menos a gente precise fazer tratamentos, né? Por isso que sempre aqui no Instagram, no meu canal no YouTube, eu sempre falo sobre prevenção, porque é realmente a palavra-chave para que a gente tenha cada vez menos desconforto, né? Você ir ao dentista fazer uma consulta de prevenção é muito mais sossegado do que ter que fazer algum procedimento, tá? Mas mesmo quando a gente vai fazer procedimentos, a gente tem hoje em dia a capacidade de fazer com que eles sejam indolores, né? Hoje em dia um canal que antigamente se levava lá, dependendo do dente, 5, 6 sessões, e era dolorido e era desconfortável, se faz em uma sessão só, né? Sem dor. Os pacientes, eu não faço canal aqui no consultório, mas eu tenho um profissional para que eu encaminhe. Os pacientes falam, nossa, fui morrendo de medo e foi super tranquilo, porque tudo mudou, tudo tá mais moderno, tudo mais agilizado, mais rápido, né? Que nem os implantes também, às vezes os pacientes deixam anos para fazer os implantes porque tem medo, porque vai doer, né? Vai ser um parafuso aqui no meu osso, vai... Depois que eu explico, às vezes a gente finaliza o procedimento e o paciente fala, meu Deus do céu, se eu soubesse que era tão simples assim, eu tinha vindo há anos, mas a gente precisa, de repente, romper essa barreira, né? Então, o conselho que eu dou para os pacientes tá mais ligado à escolha do profissional. Eu acho que a primeira coisa é que você tem que ter empatia com o profissional que você escolhe, né? É o tal do bater o santo, né? Você tem que, na primeira consulta, sentir firmeza. Eu acho que os pacientes devem optar por profissionais que explicam o que vai ser feito, por que vai ser feito, porque isso te traz confiança. É diferente de tipo, abre a boca, vamos fazer uma restauração, ou você explicar, olha, eu tô fazendo essa restauração por causa disso. Outra coisa que eu tenho o hábito de fazer aqui no consultório também é explicar o passo a passo, né? Eu recebo muitas indicações, por exemplo, de sisos, os colegas mandam para fazer a extração do siso. Aí o paciente vem a primeira vez, às vezes,
e não quer marcar uma pré-consulta, quer vir direto para extrair. Então, a primeira vez que ele tá me vendo, então, tipo, abre a boca, vamos extrair seu siso, quem que não treme nas bases, né? Então, normalmente, eu faço uma conversa primeiro, sento ele aqui na mesa, pergunto as partes de saúde, dou uma descontraída, e mesmo durante a cirurgia, eu vou explicando qual é o próximo passo, né? Olha, agora a gente vai fazer anestesia, você vai sentir um geladinho aqui. Olha, agora eu vou precisar fazer uma leve pressão, você vai sentir assim, assim, assado. Isso dá um pouco mais de tranquilidade, porque ele já sabe o que vai acontecer, tá? Mesmo a anestesia hoje não precisa doer, né? A gente tem a pomadinha que a gente passa antes, a gente tem laser que a gente pode aplicar para diminuir a sensação de sentir a beliscadinha, mas o principal é a mão de quem tá aplicando, né? Por exemplo, a anestesia, se a gente aplicar tudo de uma vez dói para chuchu, mas se a gente for gotejando bem devagarzinho, o paciente não sente. Meus pacientes deixam o relato aqui embaixo, porque normalmente eu anestesio, o paciente fala, já anestesiou? Já tá pronto? Então, assim, o máximo que sente é um geladinho. Óbvio que tem algumas coisas que são desconfortáveis, mas tudo dentro do que é razoável, do que é simples, né? Então, normalmente o que eu aconselho é, procure um profissional que tenha experiência, procure um profissional que tenha paciência, procure um profissional que te explique o passo a passo do que vai ser feito, tá bom? E principalmente alguém com quem você tenha empatia. Eu acho que esse é o segredo da gente vencer essa barreira. E a gente tem que pensar assim, quanto custa para você demorar, né? O primeiro slide que eu coloquei lá no primeiro stories que eu coloquei lá, tinha 2 dentes que infelizmente foram perdidos. O paciente tá com dor há tempos, aquela dor vai passando, melhora, passa, melhora, vai deixando, e o dia que ele me procurou, eu tive que dar a infeliz notícia de que os 2 estavam perdidos, tá? Então, a gente precisa dar o primeiro passo e precisa escolher alguém que te passe confiança. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu sou Romina Petrucci, sou cirurgiã dentista, sou implantodontista, atuo aqui na região de Três Passos e sempre estou passando com algumas dicas, algumas informações. E hoje foi mais um bate-papo, né? Se você conhece alguém que tem medo de dentista, encaminhe esse vídeo, a gente vai conversando sobre isso, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!